Olá, eu sou Catiane. Eu sou a Cássia e esse é o VidasCast. Isso, juntas, após passar um tratamento oncológico, nós decidimos criar esse podcast com o intuito de trazer histórias, esclarecimentos, né, direcionamentos, informação de qualidade para as pessoas. E nada mais, nada menos para esse primeiro podcast inaugural estar conosco as maiores autoridades para estar falando do assunto, né? Dr. Alexandre Marchiori e Dr. Luiz Onofre. Sejam bem-vindos neste podcast e eu gostaria que vocês mesmos se apresentassem, né? Porque o currículo de vocês é tão grande e eu corro risco de falar alguma coisa que não está lá, né? Ou ainda faltar, né? Então eu sei que vocês têm bastante conhecimento. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Olá, Catiane, Cássia, assim, é uma honra realmente a gente ter sido convidado para esse episódio inaugural. É uma honra ter feito parte da vida de vocês num momento bastante interessante, delicado, um marco. Acho que vocês eram cada uma antes do tratamento e hoje se tornaram pessoas muito melhores, eu tenho certeza disso. E é com muita alegria que a gente aceita o convite de estar aqui presente. Bom, eu sou médico comemorando esse ano 20 anos de formado. E atualmente estou na presidência da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Goiás. Sou mastologista apaixonado pelo que faço e acho que nesse momento aqui o ponto alto do meu currículo é ter sido médico de duas preciosidades aí que estão fazendo diferença na vida de muitas mulheres, trazendo informação, trazendo conhecimento então é uma honra e só gostaria de parabenizá-las aí, estamos à disposição para poder trazer o que puder ajudar. Gratidão. O prazer e a honra enorme é nossa, porque eu falo para a Catiane direto, né? Nós fomos muito privilegiadas em ter tido vocês dois como nossos médicos e vocês aceitarem esse nosso pedido de estar aqui hoje é uma honra muito grande para a gente. Sim. Doutor Luiz? Então, meu nome é Luiz Onofre, eu sou oncologista clínico. Atualmente eu tenho foco em duas áreas, câncer de mama e aparelho digestivo. Eu trabalho em duas clínicas, no IMO, que é o Instituto de Mastologia e Oncologia, onde o meu foco é mama, e no CGO, que é o Centro Goiano de Oncologia, onde o meu foco é aparelho digestivo. E estar participando de um podcast como esse traz para nós uma necessidade e uma obrigação de passarmos informações de muita relevância de uma doença que, em geral, maltrata algumas mulheres, mas que, na maioria das vezes, atualmente, a gente tem conseguido transformar uma maldição em bênção, né? Amém. Então, para mim, é uma honra também, como o Alexandre disse, né? E para mim é uma honra maior ainda, né? Porque além de sentar com vocês duas, né? Porque eu penso muitas vezes no consultório, como que uma pessoa consegue entregar a vida dela na mão de um médico? Porque veja só, o erro, ele é passível de acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, quando você entrega a sua vida na mão de um médico, teoricamente, você está entregando o que mais precioso Deus te deu, né? Sim. Então, para nós médicos, sentarmos do outro lado da mesa, muitas vezes parece fácil para as pessoas, mas não é. Porque a pergunta que é feita no mundo inteiro hoje que não tem resposta é o seguinte: quanto vale uma vida? Se o podcast chama VidasCast,
Então, eu acho que essa é uma pergunta que tem que ficar no ar. Quanto vale uma vida? E você verdade. pega a sua e entrega na mão de um médico. Sim, No nosso caso aqui, de 2, né? de 2. E, aliás, de 3, porque teve o radioterapeuta também Isso. na história. E aí vira 4, porque tem o patologista na história. Sim. E de vocês duas que são jovens, vira 5, porque tem a geneticista. Sim. Então, a gente está falando aqui de uma equação de vários fatores, de muitas variáveis, e que você tem que equalizar todas elas, porque senão, como diz os jovens, vai dar ruim, né? Dá ruim. E para mim é um prazer muito grande, né, estar sentado aqui do lado do Alexandre, né, que é um mastologista de muita referência hoje no nosso estado, é um mastologista que tem qualidade nacional e internacional. Ele não contou, mas ele tem formação fora do Brasil. Vou Muito contar para ele, modesto. então. Né? Já que pediram o currículo, deixa eu começar a falar dele um pouco. Né? É. E, atualmente, ele está com uma grande missão nesse mês que vem, que é desenvolver todas as campanhas do Outubro Rosa, né? Que é o mês onde o assunto de câncer de mama é mais florido, né? É mais conversado, é mais falado. Né? Então, eu acho que esse podcast aqui hoje é uma oportunidade da gente realmente conversar muito sobre essa doença, que não é uma doença só. Eu acho que essa é uma mensagem que todas devem levar. Câncer de mama não é uma doença só. Então, para de comparar o seu caso com outras mulheres. Sim. Vamos começar por aí. Vamos. E eu vou começar aqui com a pergunta para o doutor Alexandre. Eu posso só fazer um parênteses? Eu não posso esquecer da anestesiologia. Com Vocês sabem muito bem. Gente. Não, e que isso realmente foi fundamental. Da Ela vai estar sexta, aqui no né? podcast. Principalmente para o meu eu caso, eu falo tinha que ela é pavor da cirurgia, o senhor sabe, né? Que eu já tinha feito outra e passei muito mal com anestesia. E aí eu falei, doutor, eu tô muito tensa, eu não tô tão tensa igual eu fiz as químios, vou fazer rádio, mas a cirurgia eu tô muito tensa. Aí ele, você quer que eu marco com a anestesiologista? Eu falei, por favor. E aí, gente, foi realmente o o diferencial. anjo da anestesia. Foi o Esse é nome dela. diferencial para minha calmaria para essa cirurgia. Foi sensacional. Apesar de eu ter tido uma intercorrênciazinha, que eu dei a cefaleia pós cirurgia, né? E ela foi perfeita. Ela me atendeu e foi lá e fez todo o procedimento. Fez e o papel. aliviou. Esse Foi. papel. Doutor Alexandre, assim, desde que eu descobri o diagnóstico, né, minhas redes sociais lotou, né? E assim, infelizmente, existem duas vertentes, né? Uma lacuna muito grande. Tem muita gente que tem acesso à saúde de qualidade e outras não, né? E o senhor, como presidente, né, da Associação de Mastologia, e algo que eu tenho visto e sempre me é relatado, a dificuldade de uma mulher jovem, né, ter um diagnóstico, porque hoje cada vez mais as mulheres jovens têm câncer de mama. E ela chega no consultório do mastologista, ele fala, não preocupa, você é jovem, não tem característica, não existe câncer, não preocupa. E muitas vão descobrir tardiamente, às vezes com metástase, e ela assim fica se questionando, poxa, eu procurei, eu fui em 1, 2, 3 médicos, né, poderia lá atrás ter tido cura. E assim, os médicos não passam os exames necessários. Então, isso eu vi muitos casos assim. Então, essa é uma excelente pergunta, Catiane, e que a gente vai ter vários panoramas para analisar. Primeiro é que o câncer de mama nas idades mais jovens não é uma doença muito prevalente. Então, não é comum. Ah, mas eu conheço muitas pessoas. Sim, em números absolutos, a gente vai ver um número até alto, mas do ponto de vista de relatividade, a gente tem um número baixo. Isso vem mudando ao longo do tempo. Hoje, nós observamos que a taxa de câncer de mama em mulheres jovens e ultra jovens, abaixo de 40, abaixo de 30 anos, é a faixa etária que mais vem apresentando a mudança percentual anual frente às outras classes de idade. A gente tem cerca de 2% de aumento de mudança anual
em mulheres nessa idade. Então, é algo que preocupa. Mas como é que a gente rastreia uma população? Para a gente rastrear uma população, a gente precisa ter um exame que é eficiente, a gente precisa ter um exame que é disseminado, a gente precisa ter um exame que é replicável, a gente precisa ter um exame que é custo eficiente, para que a gente possa empregar toda a população trazendo mais bem do que mal. Tudo, remédio, exame, tem seus prós e contras, tem seus riscos e benefícios. Quando a gente procura um exame para rastrear um câncer, por exemplo, um Papa Nicolau do colo do útero, a mamografia, um sangue oculto nas fezes, endoscopia, a gente está procurando algo que ainda não se tem evidências clínicas de existir. Então, eu pegar uma mulher assintomática com menos de 40 anos e fazer mamografia para toda a população, a gente vai estar irradiando. Mamografia é um método com radiação ionizante. A radiação ionizante por si só pode causar mutação, então a gente vê muita desinformação, que infelizmente acontece também na internet, a respeito de que a mamografia causa câncer. Se a gente pegar essa meia-verdade, isso não está errado. Só que para cada câncer que foi induzido por uma mamografia, a gente tem mais de 1.000 cânceres diagnosticados. Então, o risco e o benefício pesa muito mais para o benefício, mas na faixa etária onde ela vai fazer diferença. Se a gente pegar mulheres muito jovens, mulheres abaixo de 40 anos, são mulheres que têm mamas mais densas, mais glandulares. São exames que a gente vai olhar e a gente vai ver tudo muito branco. E isso esconde tumores. Então, a gente, primeiro, não vai achar muitos casos. A gente vai gastar muito dinheiro porque a população, a base da pirâmide é maior. Mas ok, dinheiro, desde que empregado eficientemente, vale a pena ser gasto. Mas a gente vai estar irradiando sem ter muita informação. Então vamos fazer outros exames. Sim, a gente vai sempre complementar. Ultrassom, ressonância, são métodos que vêm para nos ajudar no rastreio de mulheres que precisam daquela investigação naquele momento. Mas como identificar que uma mulher assintomática, jovem, merece fazer exames de rotina? A gente tenta buscar informações para que a gente suspeite de que ela possa ter um risco maior do que a população em geral. E uma das informações é histórico familiar, já ter tido alguma biópsia que mostrou alguma alteração. Nesses casos, a gente precisa, sim, estar empregando exames mais precocemente. Então, minha mãe teve câncer de ovário, caso da Angelina Jolie. A mãe dela teve câncer de ovário. Meu pai teve câncer de mama, extremamente raro. Em homens, quando a gente tem a suspeita de hereditariedade. Quando um familiar teve câncer de pâncreas tem uma alta relação com o gene BRCA1. Então, são informações que faz a gente começar a olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente. E aí a gente vai, sim, empregar algum método que possa trazer informações. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade maior do diagnóstico numa mulher jovem com uma queixa. Poxa, eu estou sentindo algo diferente, procuro um auxílio médico. E, às vezes, isso é subvalorizado, porque você é muito jovem, não tem câncer em mulher jovem. Muito pelo contrário, nós estamos frente aqui duas estrelas muito jovens e que, por exemplo, a Cássia fugiu do rastreamento. Eu estava esperando ele ir no raciocínio dele. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu sentindo dor, e já tinha mais de anos que eu estava procurando um mastologista, outro, e todos eles falavam para mim, você é muito jovem, essas alterações hormonais são normais, você tem multicistos, isso é normal. O que passava? Anti-inflamatório e analgésico. E eu fui em vários médicos assim, então eles descartavam pelo fator de eu ser jovem e de eu estar sentindo dor. E hoje em dia a gente sabe que não é um fator de exclusão. Não é uma regra que se sente dor não é câncer.
Então, isso foi muito bem casado com o que aconteceu comigo, né? Então, um mito para a gente poder esclarecer aí realmente é que câncer não dói. Câncer, na maioria das vezes, não dói. Não dói na mama, por quê? Porque a mama é um órgão bastante complacente. É um órgão que, se a gente aumentar o volume dentro dele, não aumenta a tensão. A não ser que ele invada estruturas como, por exemplo, nervos, parede torácica, isso vai causar dor. Mas, às vezes, uma lesão pequenininha também pode causar dor. A gente tem que não deixar com que um conceito não te permita investigar a fundo. E a gente pega mulheres nessa faixa etária, onde tem mamas mais densas, onde os exames são mais difíceis, e às vezes pega mulheres no momento gravídico, puerperal, onde a mama está mais inchada, mais difícil de se palpar, pode ser confundido muitas vezes com mastite. Nós temos alguns casos, né, Luiz, de que as pessoas olham e falam assim, não, isso é apenas uma mastite. E tem que se tomar cuidado, tem que se ter o carinho, porque realmente aquela pode ser a oportunidade da vida daquela mulher ser salva, se investigado a fundo, se dado toda a atenção que aquela paciente merece. Então, assim, é difícil de rastrear todas as mulheres nessa faixa etária, mas a gente não pode subvalorizar uma queixa clínica de alguém que nos procurou. Deixa eu intrometer um pouquinho Com nesse certeza. assunto só. Apesar de eu não ser mastologista, né, mas a gente observa, né? E eu acho que o que é importante no Brasil hoje é prevalência, né? A prevalência, a epidemiologia hoje, ela precisa ser, no câncer, ela precisa ser melhor discutida no Brasil. Por quê? Porque existe um negócio chamado Registro de Base Populacional de Câncer. E o Brasil hoje é falho nisso, né? Hoje a gente tem o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que faz isso muito bem, mas ele tem poucas pernas e poucos braços no Brasil. Então ele faz, mas acaba que até os dados dele pode ser um pouco limitado em relação a isso, porque mapear o Brasil todo não é fácil em relação a isso. Eu acho que o primeiro ponto fica aí. Realmente nós estamos com tanta mulher jovem assim, com câncer de mama, ou nós estamos com o número errado na mão? Né? Acho que isso é uma questão que tem que deixar aqui no ar. Outra coisa será que nós estamos com tanto problema de prevenção no Brasil ou não? Né? Eu acho que isso é um outro fator muito importante que a gente, pelo menos, não vê tanto no consultório do oncologista, é mais o mastologista, mas hoje nós temos no Brasil um problema seríssimo com qualidade de exame. Por quê? Porque a pessoa hoje, para fazer, um médico hoje, para sair fazendo ultrassonografia, não é tão difícil assim. Existem esses cursos de especialização de final de semana que o cara sai dali fazendo ultrassom em todo mundo, entendeu? Isso é real hoje no Brasil. Tanto é que hoje nós temos um grupo que tem todos os mastologistas aqui de Goiás e os oncologistas com foco em mama. Nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente vê lá descrições seríssimas, onde os mastologistas mostram exames de qualidades impressionantes. Então, se você já tem uma doença que o diagnóstico não é simples, e você fazer um exame de qualidade ruim, o que você acha que vai dar isso? Vai dar nada, não vai ver, entendeu? Então, a gente ainda tem que relatar o autoexame aqui, né? É muito importante a mulher fazer autoexame. E ao fazer um autoexame, ela procurar, de fato, um serviço, né? Qual é um outro problema sério que nós temos no Brasil hoje? É que nós temos 25% da população que tem plano de saúde. Então, essa é uma outra barreira séria, né? As pacientes hoje não têm plano de saúde e muitas vezes são atendidas na periferia por médicos que não são especialistas, né? Por quê? Porque não é simples hoje você ter mastologista em todas as unidades de saúde. Imagino eu, Alexandre pode falar isso melhor do que eu, mas imagino que isso não é tão simples, né? Aí você vai fazer os exames, principalmente em mulher jovem. Se você for pegar a mulher jovem, a mamografia falha. A ultrassom, se for feita por um médico sem experiência, já falhou. E a ressonância, que tem uma empregabilidade grande em mulher abaixo de 50 anos, não está disponível pelo SUS, né? Então, eu acho que a gente vai juntando um monte de variáveis, mais uma vez aqui, aonde muitas vezes
a gente ainda continua com diagnósticos de câncer de mama no estadio mais avançado. Na mulher acima de 50 anos, então, aí entra a mamografia, que o Alexandre falou, que realmente a gente hoje vê a Sociedade Brasileira de Mastologia brigar por aumentar mais mamógrafos no Brasil. Mas deixa eu te falar uma coisa, só aumentar a quantidade não vai resolver, porque se ficar com essa qualidade ruim que está acontecendo hoje em dia, principalmente nas chamadas clínicas populares, né, nós também não vamos chegar em diagnóstico. Nós vamos ter exame feito, nós vamos ter paciente achando que está bem, né? Elas olham lá o BIRADS, deu 0, uau, vai pro Google. que bênção, o BIRADS 0. Não, muitas vezes não é. Muitas vezes o BIRADS 0 está errado. Entendeu? O meu era 0. Aí ela vai 1 ano depois de um mastologista, o cara olha a mamografia do ano passado e fala, tinha problema aqui. Ninguém te falou. Entendeu? Então eu acho que tudo isso na prevenção hoje são fatores que nós temos que levar em consideração. Eu não estou aqui para colocar ninguém de cabelo em pé, mas eu estou aqui para falar para você o seguinte, muito cuidado em como você faz a sua prevenção. Pegando esse gancho do que vocês estão falando aí, tanto Alexandre quanto o Dr. Luiz, em relação ao caminho do tratamento, porque nós pegamos várias colegas, né, oncofriends, que infelizmente tiveram um caminho errado ao tratamento. Então, assim, a gente sabe que em alguns casos pode sim ser feita a cirurgia antes da quimioterapia, ou às vezes não necessita de quimio ou de rádio, mas o que vocês me falam em relação a isso, ao tratamento, ao caminho do tratamento? Assim, porque muita gente até questionou, né, mandava mensagem, parentes, né, eles acham que o câncer é o caroço. Retirou, acabou. Ali aquele nódulo, você está curado. E até a gente também pensava assim, né? Até conhecer vocês. Então, a pessoa acha assim, não, tá tudo errado, você vai tomar químio, e aí, tem que tirar, tirou, tá tudo bem. Então, isso é uma das coisas que a gente, né, muito ouviu, e ainda é a mentalidade hoje, né? Porque as pessoas não saem pesquisando muito sobre câncer até você ter, né? Então, ninguém quer saber muito sobre esse assunto. Então, a mentalidade das pessoas é isso, que é o tumor, que é a doença. Aí tirou, você está curado. Não, e né? ainda quer que seja radical, né? Igual quando descobriu. Por que você não tira tudo? Tira as duas, igual a Angelina Jolie fez. Então, cada caso é um caso, né? Exatamente. A Angelina Jolie não teve câncer, né? E isso é meio paradoxal. A gente pega uma mulher que não teve, faz uma cirurgia preventiva, mas a gente não tem como saber onde ela terá. A gente tem como prever quem tem muito a chance de ter. E nessas mulheres a gente faz uma cirurgia preventiva. Ah, mas então por que eu já tive, eu não tenho mais risco? A gente tem algumas bolas de cristal que a gente tenta enxergar lá no fundo, mas às vezes ela é meio turva e não nos mostra o futuro de cada uma. O que a gente tem de evidência científica é que, às vezes, a gente fazer um painel genético, que não é para todas as mulheres, mas existem alguns critérios que, se respeitados, podem nos aumentar a chance de descobrir quem tem mais chance, aí sim a gente pode propor realmente tratar com algo que não era necessário. Por que não era necessário? Hoje, tratar do ponto de vista cirúrgico, não necessariamente a gente precisa tirar toda a mama. O que a gente veio observando ao longo de séculos, décadas, anos, é que antigamente até o pai da medicina recomendava cancro duro, não se mexe, porque se você mexer, aí vai dar problema. Por quê? Porque o problema do câncer na mama não é onde ele nasceu. A gente tem um grande estudioso, Bernard Fisher, que nos anos 80 falou assim, câncer de mama é uma doença sistêmica desde o início. O que isso significa? Que uma lesão de 1 centímetro, ela já pode ter e deve ter células circulantes, que elas podem fazer morada fora da mama e depois crescer uma metástase. E o fato da gente tirar toda a mama logo no início não conseguiu que naquelas primeiras célulazinhas tivesse deixado. E a gente foi evoluindo ao longo dos anos, aí que vai entrar a oncologia clínica, de conseguir buscar essas célulazinhas que estão circulando para matá-las e não deixar elas progredirem. Então, hoje eu acho que a cirurgia tem como papel
tirar o que a gente vê. A radioterapia tem como papel matar o que a gente não vê na mama. E o tratamento oncológico sistêmico vai matar essas célulazinhas que já saíram de dentro da mama e que a gente não consegue enxergá-las. Mas do ponto de vista que vocês perguntaram de sequência de tratamento, hoje o câncer de mama, como o Luiz bem falou no início, não é uma doença única, né, Luiz? São várias doenças que estão nesse grupo de doenças que se chamam câncer de mama, que a gente subdivide em tipos histológicos, em graus histológicos, que a gente subdivide em estadiamento clínico, a gente também subdivide em perfis moleculares. E cada um vai merecer um caminho a ser seguido. Então é muito importante, na hora que a gente tem uma suspeita, a gente biopsiar e fazer os exames para poder entender. Infelizmente, acho que na ânsia de querer ajudar ou na ânsia de querer resolver ou só operar, muitas vezes ainda chega no nosso consultório pacientes operadas por ginecologista que tem um carocinho aqui, pode achar que eu vou operar e vou resolver. E isso pode ser um momento que ele fez uma má prática para aquela paciente. Por quê? Dependendo do tipo de tumor, a gente deixar de oferecer algo antes da cirurgia, a gente perde a oportunidade de ver como a doença respondeu. E deixar de oferecer, depois o Luiz vai falar melhor, algo a mais, um passo a mais, que pode aumentar a chance de cura daquela paciente. Então, cada paciente vai chegar com a sua história, com seus exames, com o seu momento, e a gente vai tentar entender o que aconteceu para aquela mulher, para aquele homem, e tentar traçar o melhor atalho para a gente aumentar todas as chances dessa pessoa, ao final, estar feliz, contente, produzindo videocasts. Eu acho que o caminho hoje, ele começa com o mastologista. Não pode ser com outra pessoa. Com o mastologista. E, se possível, um mastologista que esteja numa instituição que tenha experiência em tratar câncer de mama. Por que eu digo isso? Porque nós temos hoje as nossas reuniões multidisciplinares. E a gente costuma brincar que um mastologista que tem juízo, ele não opera uma mulher sem discutir com o oncologista. Entendeu? Por quê? Porque existem hoje essas variáveis de cada subtipo de câncer de mama e que merecem discussão, né? Porque a gente conversando e discutindo, com certeza a gente vai planejar melhor, provavelmente. Então, acontece muitas vezes a gente receber uma paciente que operou primeiro e que não deveria ter operado, e muitas vezes a gente recebe o contrário, uma paciente que fez químio primeiro e depois operou e não deveria ter feito químio. Aí, às vezes, você pensa, como não? De todo jeito a químio tinha que ser feita? Não, muitas vezes ela não precisava ser feita. E muitas vezes a que você faria seria uma quimioterapia bem menos intensa e com muito menos efeito colateral do que a que foi feita antes de operar. Então, é muito sério isso sobre o caminho hoje, né? Até mesmo porque, a depender do caminho, você cura menos a mulher. Isso já é provado que o caminho errado desde o começo cura menos. Ao mesmo tempo, eu costumo falar para as mulheres, não é fácil, né? Que aconteceu com vocês duas, né? Não é fácil você dormir com um bandido 5 meses, entendeu? Como que você vai dormir com um bandido 5 meses e não tira isso logo, entendeu? Então, é o que eu falei no começo, né? Você coloca a sua vida na mão de um médico e ali ele decide o que vai ser feito em você, né? Mas a gente não decide baseado no eu acho. Existe literatura hoje internacional sobre isso. Isso são protocolos determinados. Às vezes eu falo para a paciente que ela vai fazer 16 quimioterapias e ela senta na 12ª e pergunta, você não vai inventar mais nenhuma não, né? Eu falo, não, querida, isso é protocolo, isso não é da minha cabeça não, entendeu? Então, o que a gente faz hoje no consultório não é da nossa cabeça, é tudo baseado em protocolo. Então, é muito importante o caminho começar com um bom mastologista. Por quê? Porque quando você planeja bem, a chance de dar certo é muito melhor, né? Sim. E hoje, assim, doutor Luiz, então é bem
personalizado, né, individualizado, né, o tratamento oncológico, né, então que serve, né, tem que estudar o estadiamento, a forma, né, que tá para montar aquele quebra-cabeça, né, de tratamento. E de acordo, né, só podia falar os cânceres de mama, né, que o nosso caso Os era os subtipos, né? subtipos. Então hoje tem triplo negativo. Hoje toda mulher que eu atendo, eu sempre explico para ela sobre isso. Primeira coisa que eu falo, que tumor de mama não é uma doença só e que nós temos hoje que estão disponíveis na prática clínica 5 subtipos. Existem mais, mas está disponível hoje na prática clínica são 5. Um que a gente chama de luminal A, que é o chamado também hormonal, e que a célula tem um índice de crescimento pequeno, ou seja, uma célula que divide devagarzinha. Tem o luminal B, que é hormonal também, mas que a célula cresce mais rapidinho um pouquinho. Tem um chamado luminal rare, que também pode ser chamado de triplo positivo, né, que é um subtipo de tumor que, em geral, a chance de cura é muito alta. Existe um tumor chamado rare puro. O que é esse rare? É uma proteína que tem na superfície da célula do câncer de mama. Esse tumor, então, ele não depende de hormônio, né? Não vai ser usado anti-hormônio no tratamento e na prevenção desse tumor. É só todo o tratamento é direcionado para essa proteína chamada rare. E existe o tumor chamado triplo negativo, que é onde a imunoterapia tem revolucionado e mudado muito a história natural dessa doença. Então, a depender do subtipo, a mulher não opera primeiro e a depender do subtipo opera. Por exemplo, o tumor rare, a maioria das vezes você não opera primeiro, mas se ele for menor que 2 centímetros, você opera primeiro. Quantas vezes eu e o Alexandre já discutimos um caso, por exemplo, de paciente que tinha um tumor ali em cima da linha no exame de imagem, 2,1 centímetros na ressonância. Olha só. Opera ou não? Essa Primeiro. é uma decisão relevante, né? É. Aí, na maioria das vezes, você opera primeiro. Se a axila é livre. Aí o Alexandre, aí a gente enche o saco do mastologista. Rapaz, essa axila tá livre mesmo? Você garante esse negócio? Aí o mastologista vai lá, faz ultrassom, revê. Se tiver alguma dúvida, funciona o linfonodo da axila. Por quê? Porque, como eu falei, se começar errado é pior, cura menos. Então, essa paciência a gente tem que ter e reportar isso para a mulher, porque senão a mulher fica louca. Esses médicos não resolvem minha vida logo, como é que vai ser isso? Entendeu? Mas é porque é muito relevante essa decisão. É muito relevante. Então, tem caso que você opera primeiro e tem caso que você faz químio primeiro. Então, essa discussão multidisciplinar nisso daí é que é importante. E muitas vezes a mulher, então, precisa buscar isso. Sabe que em 2001, quando eu voltei para Goiânia, o que eu mais assustei no Goiânia, você sabe o que é? Que ele aceita as coisas muito fácil. Sério? Questiona, né? Ele aceita muito fácil. Ou seja, o médico fala uma coisa, em 2 minutos vai fazer. Não, pergunta. Pergunta, enche o saco do médico, não preocupa não. Se ele ficar bravo, você muda. E aí eu falo para o paciente hoje o seguinte, olha, sentou no sofá, as costas dói, você não vai trocar o sofá? O médico é assim também. Você vai no consultório, não está satisfeito, muda. Um dia eu vi uma paciente que ela estava com o médico, mas era primo dela, mas ele não explicava nada para ela. Aí ela falou assim, não, mas eu não posso trocar porque é meu primo. Então eu falei, querido, não existe isso mais no mundo hoje não. Entendeu? Eu, por exemplo, não agrado todo mundo, nem Jesus agradou. Quem sou eu para agradar todo mundo, né? Então tem muita paciente que vai no meu consultório e não fica. Por quê? Porque não gosta do jeito que eu explico, né? Então eu acho que isso é tão importante hoje no dia a dia do tratamento do câncer de mama. Primeira coisa que a mulher tem que ter é paz, né? Então eu acho que é muito importante para você que está hoje nessa jornada que você tenha paz, né? E que busque o que é melhor, porque o melhor está disponível. Sim. E pegando o gancho das quimioterapia, né? Porque tem tanta gente que às vezes a gente vê assim, fala, vou ter que fazer quimioterapia. Tem gente que desiste. Fala, não quero, né? Assim, acho que o maior medo mesmo das pessoas, quando falam câncer, é quimioterapia, né? Por isso que muitas já querem operar primeiro, porque o terror dela é a quimio, É cair o cabelo. E hoje a gente vê assim que essas drogas, os efeitos, né, diminuíram,
né, bastante, e o oncologista consegue ali ajustar, né, ajudar, e às vezes não deu certo com o remédio, eu sei que sempre tem ali, e o oncologista tá ali para fazer, né, e cada vez vai sendo, né, menor. Meu caso mesmo, as vermelhinhas, foi uma bênção na minha vida. Todo mundo fala que as quimioterapia vermelha era o terror. Eu cheguei, doutor Luiz, essa quimio para minha vida foi libertador. Ele, não tô te entendendo, não. E para mim já foi o terror, né? Foi o terror. Eu sofri demais com as vermelhas. Isso aí é mais um motivo, né? E uma prova clara Sim. aqui, né? É. Real, de que cada organismo reage de um jeito. Né? Sim. Cada organismo vai de um jeito. As reações, elas existem mesmo, né? Para você ter uma ideia, hoje eu estou com uma paciente de 70 anos que operou um câncer de mama, teve uma axila muito positiva, ela teve que fazer quimioterapia e hoje ela está na UTI com infecção por causa da quimioterapia. Então não é tão simples assim, né? Por isso que um vídeo que eu gravei eu falo que a gente tem que ficar online, à disposição da mulher, porque a quimioterapia, de fato, ela não é simples. Mas o médico aprendeu muito a lidar com a quimioterapia nos últimos anos, né? Além de que a gente tem tido à disposição nossa alguns medicamentos que têm ajudado bastante. Qual é o problema, às vezes? É que o convênio não autoriza o remédio certo na hora certa. Isso existe, né? Uhum. Essa paciente que eu estou agora, isso aconteceu com ela, por exemplo. Então, o que é importante hoje, que eu acho, é você indicar o remédio certo para a doença certa, né? Uhum. O que vai acontecer depois, quando o tratamento começar, aí não dá para o oncologista prever, né? Mas é importante a gente entender isso, que cada doença tem o seu protocolo, cada estadiamento, como o Alexandre falou, tem o seu protocolo a ser seguido. E como eu disse, isso é protocolo, isso não é da cabeça de ninguém. Mas os efeitos colaterais estão aí, a touca ajuda muita gente, né, de gelo a não cair cabelo, mas a touca lá, a gelada, a crioterapia que a gente chama, mas em muitas pessoas não ajuda nada, o cabelo cai, né? Outras têm infecção, outras não têm, outras têm diarreia, outras não têm, outras têm afta na boca, outras não têm, né? Mas em geral, a quimioterapia tem melhorado, mas infelizmente a gente ainda tem alguns casos que nos entristecem bastante, né? Mas não tem como não fazer, entendeu? Por isso que a genética do câncer está nos ajudando muito, né? Eu peço muito teste de genética de tumor. Esses dias eu olhei para uma paciente e falei assim, poxa, eu não vou pedir, porque ela não vai dar conta de pagar. Sinceramente, eu falei isso comigo mesmo. Uhum. Mas eu falei, eu não tenho direito de fazer isso. Eu vou pedir. Você não acredita que eu pedi? A mulher juntou um monte de gente da igreja dela e pagou o teste. R$15 mil. Já pensou se eu não tivesse pedido? Entendeu como é que é? Então, esse dia a dia do consultório nosso é muito importante. Sim. Né? Por isso que eu oro todo dia para o Espírito Santo me guiar. Por quê? Porque nós somos falhos. Sim. Né? Mas eu, em geral, peço muito teste genética de câncer. Eu costumo brincar com os mastologistas e faço questão de mandar no WhatsApp de cada um quando o exame vem negativo para quimioterapia, só para a gente entender que hoje a gente faz muita quimioterapia sem precisar. Né? E o teste genético do câncer está ajudando muito. Mais uma vez, limitação de uso por causa de custo. Né? E não é coberto pelo convênio porque é um exame que não tem código no Brasil. Entendi. E você quer fazer alguma pergunta? Quando a gente recebe a notícia, o diagnóstico, é muito pesado para a gente, para a família. É uma coisa assim que só quem vive, né, sabe. E aí a maioria das pessoas tem a comum reação de correr para o Dr. Google, né? Eu, desde o início, coloquei na minha cabeça, eu não vou procurar nada no Google, porque talvez eu não vou ter alguma reação, mas eu olhando lá, que vou sentir diarreia, que eu vou sentir aquilo outro, e eu passo a sentir dor de cabeça. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar pesquisando. Mas a maioria sempre pesquisa quando recebe a notícia. O que o doutor Alexandre e o doutor Luiz Onofre
indicaria para quem acabou de receber o diagnóstico em relação a essas consultas na internet? Excelente pergunta, Cássia. Bom, cada pessoa vai receber a notícia de um jeito, né? A gente vai ter momentos bem distintos aí de uma fase de depressão, uma fase de negação, depois uma fase de aceitação e enfrentamento. Isso pode durar tempos diferentes para cada uma e cada uma vai lidar. Eu não sei exatamente como foi com vocês, mas você colocou aí que é muito difícil para paciente, é muito difícil para os familiares, mas é muito difícil para os médicos também. Uhum. Tem momentos que a gente fica realmente muito tocado. Tem pacientes que a gente tem um prognóstico mais complicado, que aquilo mexe com a gente. Tem paciente que entra no meu consultório, que eu sei como está a evolução da doença, e eu falo, poxa, será que essa é a última vez que eu abracei essa senhora? E isso realmente, assim, mexe com a gente. É ser humano, né? A gente não é máquina, a gente vai meio que endurecendo o coração, mas não pode o coração virar pedra a ponto de falar, não, é só mais uma vida que entrou e saiu, e eu acho que eu tenho certeza, não acho que a gente tem isso como princípio, né, Luiz? Eu acho que tem uma matéria que eu lembro na minha faculdade que chamava Fundamentos Humanísticos do Saber Médico, e isso daí eu acho que é essencial na formação médica. Uma vez recebida a notícia, cada um vai querer saber, vai passar em 10 médicos diferentes, vai procurar na internet, vai falar, não, eu confio muito no doutor Alexandre, no doutor Luiz, no doutor fulano, e eu estou satisfeita com essa informação. E eu acho que está tudo bem. Cada uma vai evoluir de um jeito, vai aceitar de um jeito, e a gente torce para que ela esteja com informação de qualidade, com médico de qualidade. Infelizmente, a gente vê pessoas que indicam, ainda em 2023, mastologista indicando cirurgia no momento errado. Você fala, não acredito. Mas acontece. Graças a Deus, muito pouco, cada vez menos, e a gente espera que um dia isso acabe. Mas procurar no Google, eu acho que é válido. Não é errado, é uma ferramenta que está aí para todo mundo utilizar. A gente estuda por Google, só que a gente sabe onde procurar, a gente sabe onde pesquisar, a gente sabe diferenciar uma informação de qualidade ou não. E esse é que é o problema para a população leiga, Sim. que vai procurar informação na internet e a internet aceita qualquer coisa. Então, vai aceitar informação de qualidade, mas vai aceitar pessoas sensacionalistas, vai aceitar pessoas que querem ser polêmicas, que o bacana é polemizar para ter engajamento. Engajamento, exatamente. E aí é que mora o problema, né? A pessoa utilizar uma informação que ela não vai saber interpretar essa semana. Não sei se a paciente pode estar nos assistindo, que uma paciente me mandou que eu quero fazer termografia, não quero mais fazer os outros exames que você me pede, porque faz mal. Eu falei, não, tudo bem, a vida da senhora, né? É seu direito, o meu papel como médico é te orientar qual que é o exame que está indicado, vou te passar, não tenho como te indicar, porque eu não sei onde se faz, porque isso não tem realmente uma validade no momento atual para se seguir. Pode ser que no futuro venha a ser o método de escolha, mas nesse momento não é a nossa ferramenta de segmento, de rastreamento, de diagnóstico. Então, a gente tem que seguir o que a gente tem de evidência científica, mas eu sempre brinco que medicina é a ciência da verdade absoluta transitória. Hoje, comer ovo é proibido. Amanhã tem que ser 2, com a gema mole. Mas depois, não, tem que tirar a gema. E isso é uma verdade, porque a gente vai evoluindo e vai estudando e vai replicando estudos, e nenhum estudo que foi positivo, pronto, aquilo é aceito e acabou. Não, tem que ter outros, e depois vai juntar tudo, fazer uma avaliação que a gente chama de meta-análise, para ver o que aquilo lá, ao longo de muitos anos e de várias populações diferentes, realmente traz de verdade para a medicina. E baseado nisso daí que a gente vai propor condutas, vai propor tratamentos
Então, acho que assim, tem que tomar cuidado. Eu acho que é válido. Podcasts como o de vocês vai trazer bastante informação. Vocês estão buscando pessoas que procuram se atualizar para estar trazendo essa informação, para que você, ouvinte, possa ter a oportunidade de ter uma informação de qualidade e poder tomar a sua decisão corretamente, para que você possa se sentir realmente confortável com o que está sendo proposto, você sentir confiança, sentir simpatia e ter a empatia do seu médico. E que, ao final, você sinta-se tratada. E, infelizmente, a gente não dá para prometer, quando uma paciente adentra o consultório, de que aquela paciente vai estar curada. E por isso que eu sempre falo que cura é psicológico. Por que psicológico? Porque a gente fez tudo que está ao nosso alcance. Mas quem um dia lá na frente pode apresentar uma recidiva? A gente não sabe. Tem pessoas que têm mais risco, tem pessoas que têm menos risco, e baseado nisso a gente pega mais pesado no tratamento, baseado no baixíssimo risco a gente pode pegar mais leve. Mas pode ser que aquela que a gente pegou muito leve, lá na frente, venha a ter algum probleminha. E pode ser que eu já tenha morrido, até de câncer, antes dela vir apresentar esse problema. E eu, que nunca tive um diagnóstico. Então, o que eu sempre peço é, viva curada, psicologicamente curada, porque você fez tudo que estava para você fazer. Se você ficar pensando que ainda, o câncer é traiçoeiro, essa doença pode voltar, pode, mas você nunca teve curada e você pode morrer aos 95 anos, deprimida, triste, porque nunca ficou livre do câncer. Ao passo que se em 10 anos a doença voltar e morrer do câncer, você pode ter vivido curada há 9 anos e meio, livre da doença, totalmente da doença, e como eu falei, eu posso ter partido antes, né? Então, assim, eu acho que é uma dádiva. Quando vocês vieram a ter o diagnóstico, eu já tinha muitas ferramentas que aumentaram a chance da gente ter um desfecho favorável, e fizemos tudo o que estava feito, e agora é acreditar, crer, né? E eu acho que fé é isso daí, crer é isso daí, e agora é seguir em frente. Pensa diferente? Eu acho que, quanto ao Google, eu vejo duas questões muito importantes em relação ao Google. A primeira delas é a fonte, que é o que o Alexandre falou. A depender da fonte que você for ler no Google, você pode ler ou informação desatualizada, porque a depender da fonte eles não têm um protocolo de atualização semestral após os congressos, por exemplo, que existem no mundo hoje. E, às vezes, você pode ler uma fonte de pessoas que o foco delas não é tanto aquilo, entendeu? Eu acho que um dos grandes problemas do Google é a fonte. Por quê? Porque se eu criar hoje um exame e eu falar, olha, o meu exame, ele faz diagnóstico de câncer de mama muito melhor do que ressonância e mamografia. E a depender do que eu pagar de tráfego no Google, na hora que você jogar câncer de mama no Google, vai aparecer o meu exame. Não vai aparecer outra coisa. Vai aparecer ele. Aí o que você vai fazer? Ler eu falando do exame que eu criei para fazer diagnóstico de câncer. Entendeu como é que é? Então, eu acho que o Google tem uma importância grande em relação a isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o Google. Outra questão do Google, que eu vi uma pessoa dar uma aula um dia sobre isso, e é impressionante, é como você pergunta para o Google. Como você digita no Google o que você quer saber. Se você digitar no Google câncer de mama triplo negativo, vai vir uma enxurrada de informação e um monte de coisa que muitas vezes não está atualizada com o que a gente tem hoje. Por exemplo, imunoterapia. Por exemplo, tratar doença residual após a cirurgia, né? Por exemplo, chance de cura em resposta completa patológica. Entendeu que aqui a gente falou umas 4 perguntas diferentes para o Google responder, e muitas vezes a mulher não sabe fazer a pergunta para o Google. Só que ela faz, e a resposta vai vir o quê? Desastre. Entendeu? E uma vertente que eu vejo, um monte de pessoas que se aproveitam, né? Porque quando a pessoa ali recebe diagnóstico, ela quer buscar a cura de todas as formas, né? Então, eu mesmo recebi ligação
o dia que eu operei, uma amiga de infância, ela operou, que ela viu que eu postei, ela falou, eu operei aí. Ela descobriu um câncer, operou lá no IMO, e o caso dela, ela tinha que fazer, acho que tomar uma medicação, acho que era por 5 anos. E ela falou assim, eu abandonei, eu segui um doutor X, e ele tem uma filosofia de vida através de alimentação, esporte, e eu não. Se eu tivesse conhecido antes, eu não teria nem operado. E brigando comigo, que eu não era para abandonar e seguir a filosofia. Então, eu vejo que muitas pessoas fazem isso, né? Recentemente, tem um rapaz também que está muito nas redes sociais, patrocinando, acho que vocês já devem ter visto, que ele fala que ele descobriu um câncer metastático da cabeça aos pés e que ele optou por não fazer nenhum tratamento e que ele vive super bem. E ele vende o método dele, que é através de alimentação. E a gente vê muita gente que descobre, às vezes até mandou dando sabão mesmo, brigando com a gente, porque a gente estava tratando e não seguia, que tem muita gente sendo curada. E a gente vê, né, ainda hoje, com tanta informação, rede de pessoas, e às vezes fica sabendo, morreu, foi seguir, abandonou o tratamento, né, e morreu. Hoje está muito em alta a medicina integrativa, né? Mas, pegando pelo que a Catiane contou da pessoa que pediu para ela parar o tratamento. Mas eu gosto bastante da medicina integrativa, mas é porque o que as pessoas não entendem é que a medicina integrativa ela é complementar. Ela não substitui a medicina tradicional. E aí é onde o pessoal cai no erro de ver os blogueiros, né, os instagramáveis aí pregando a medicina integrativa como a única forma de tratamento. Então, eu acho que o erro está por aí. Sim. E o erro, na maioria das vezes, vai ser muito grave. Eu acho que existe um papel fundamental de medicina integrativa, trazer qualidade de vida, melhorar, mas a gente é muito suor, é muito investimento, é muitos anos de pesquisa. A gente sabe que a gente tem que ter um pouco mais de cautela para interpretar, e por isso que a gente espera muitos trabalhos sendo replicados para que a gente possa interpretar com aquele tratamento, porque normalmente o que vem de tratamento vem extremamente caro. Foge da realidade de 99% da população. E é por isso que muitas vezes assim, a gente fala, poxa, o plano é... Mas o plano também está com a corda no pescoço apertado, porque o plano não decide quanto que ele pode, por exemplo, cobrar do paciente. Né? E se a gente for pegar, o que é o plano de saúde? O plano de saúde hoje é uma rodovia pedagiada. A gente tem a rodovia do Estado, que normalmente tem uma qualidade bem inferior, e a gente tem a rodovia que é concessionada a uma concessionária. Só que para você poder tomar conta e ganhar dinheiro com isso daqui, você vai ter que entregar para a população algo melhor do que eu faço. E aí eu tenho uma regra que eu vou falar para você. Você tem que dar isso daqui, dar isso daqui e dar isso daqui. E a cada 2 meses, essas regras são modificadas. Ou quando surge alguma coisa que mudou realmente a prática, nós vamos implementar isso mais precocemente. A operadora, quem está pagando a conta pelo tratamento, também tem a dificuldade grande. Hoje eu falo isso porque eu vivencio dentro de uma grande operadora de saúde como é que é a dificuldade. Não defendo, eu sou meu papel é médico, tentar oferecer o melhor tratamento. Mas eu enxergo as dificuldades hoje como as coisas estão, porque não existe dinheiro novo. Então, surgem tratamentos novos que chegam a preços muito grandes. E é justo que chegue, porque a indústria, para poder chegar naquele tratamento que é miraculoso, que realmente está trazendo milagres, investiu muito, e é justo que ela tenha o seu retorno. Mas isso não está ao alcance de todo mundo, está no alcance de quase ninguém, nem praticamente de quem tem o plano de saúde. E aí o plano de saúde tenta fazer os seus milagres de sobrar dinheiro para poder pagar. E
Aí a gente pega e abre mão de tudo isso que foi desenvolvido, que foi estudado, que foi pensado, porque eu escutei alguém falar na internet que se eu não comer açúcar, meu câncer vai morrer e eu não preciso tratar. Se eu comer determinada fruta... Olha, eu acho que Jesus veio à Terra e precisou provar, através de milagres, para as pessoas crerem nele. Hoje ele usa a medicina para fazer os milagres. Ele não precisa, hoje, provar para ele, e quem quiser crer, que creia, quem não quiser, que pague o preço. E ele usa, nós homens, usa a ciência para poder fazer os milagres dele, porque a gente emprega o mesmo tratamento para fulano e Beltrano se cura e fulano não. Por quê? Porque Deus quis. Eu creio nisso, vocês creem nisso. E a gente aceita, porque não sei qual que é o tamanho do público cristão ou não, ou de outra fé, religião, mas eu acho que é muito mais do que isso daqui. É um propósito, né? Eu acho que é o que vai ter depois e tem mais tempo, e a gente está tentando usar o que Deus nos deu de presente aqui nessa vida com qualidade e o maior tempo possível. Você sabe que o Alexandre esses dias organizou uma reunião e na reunião ele levou uma fisioterapeuta e uma nutricionista para dar aula. E aí quando eu estava assistindo a aula delas, e o que eu estava pensando? O tanto que a gente não valoriza essas profissões afins à medicina, entendeu? Porque, na verdade, existe uma pouca valorização dessas pessoas, entendeu? Sim. Quando você fala para um paciente ir numa nutricionista ou numa fisioterapeuta, a depender dele, por exemplo, ele não valoriza, entendeu? Aí quer ir na do convênio e muitas vezes a do convênio não é especializada como aquela que tem que ir. Então, essa mensagem sobre as especialidades afins à medicina, né, as profissões afins à medicina, eu acho que é de relevância extremamente importante para deixar também para esse público de mulheres com câncer de mama. Por exemplo, a fisioterapia ajuda demais. Se vocês verem, e tudo, olha só, nós estamos falando aqui, o Alexandre está falando, vamos falar de medicina baseada em evidência, que é o que a gente faz no consultório hoje, né? Existe a fisioterapia baseada em evidência também. Sim. Existe a nutrição baseada em evidência, né? Uhum. Então, por exemplo, existem estudos absolutos de yoga e de acupuntura para poder diminuir efeito colateral de quimioterapia. Isso não é da cabeça de ninguém, certeza. Não. Isso existe estudo sobre isso, né? Então, eu acho que esse nicho hoje é um nicho que você tem que tomar muito cuidado para você não deixar de usufruir do que está disponível para você. Sim. Né? Então, muitas vezes, eu vejo que o paciente ele não tem acesso a esse tipo de profissionais, mas culturalmente, mais uma vez eu vou voltar na cultura do goiano. Nós estamos em Goiás, vamos falar do goiano, né? E eu sou goiano, viu, gente? Então, muitas vezes, culturalmente, a gente não dá valor nesse tipo de coisa. Sim. Você senta num bar no sábado e gasta quanto na conta? Mas você não quer pagar R$400 numa consulta de uma nutricionista e de uma fisioterapeuta. Você não quer. O laser, principalmente se for especializada, né? Por exemplo, a mulher hoje vai numa clínica de estética, entendeu? E gasta quanto lá? Conta para mim. Pois é, mas isso não traz vida longa para você, não. Isso só traz para você uma beleza momentânea. Verdade. Enquanto se você investir em profissionais de qualidade na sua vida, no seu dia a dia, quanto que é, por exemplo, para fazer uma sobrancelha? Não é barato. Eu tenho mulher, eu sei como é que é. Não é barato. Fazer uma sobrancelha não é barato. Colocar cílios postiços não é barato, tá certo? Mas hora de ir na nutricionista, na fisioterapeuta, tá caro. Entendeu como é que é? Eu vou na que o plano então, eu acho que né, a cultura, eu acho que a cultura hoje dos pacientes também precisam mudar. Sim. Entendeu como é que é? Precisa mudar. Sim. Por quê? Porque senão a gente vai ficar vivendo mais do mesmo
Todo dia, daqui 5 anos, nós vamos sentar aqui e falar, olha, tá do mesmo jeito. É Entendeu? verdade. E às vezes... As pessoas hoje, elas estão querendo gastar com coisas que muitas vezes não vai trazer para elas o retorno que um bom profissional traz. Com Entendeu? certeza. Então, eu acho que tudo isso que a gente está conversando aqui são pontos que hoje fazem parte do contexto, né, do câncer de mama. Porque Sim. uma coisa é o texto, outra coisa é o contexto. Né? Sim. Então, o contexto é muito grande hoje e precisa ser discutido. Né? Sim. Doutor Alexandre, uma pergunta que me fizeram, né, no grupo, que se todo câncer, né, de mama, a mulher vai operar, vai ficar um tempo sem mama, fazer radioterapia e depois sim fazer uma reconstrução, quando tem que ser uma cirurgia mais, né, que não é um quadrante. E aí ela sempre, o desespero é esse, né? Eu vou ter que ficar expansor, né? Eu tenho que ficar com expansor e muitas, né, fica perguntando e fica sofrendo durante a quimio inteira, preocupada com essa situação, né? Eu vou ficar um tempo sem mama. E hoje eu sei que evoluiu muito, né? As técnicas. Pois é, a cirurgia realmente, ao longo dos últimos 40 anos, foi uma revolução, né? E o que é 40 anos na história da humanidade? É nada, né? A gente saiu da cirurgia ultra radical, que chegava-se além de tirar a mama, peitoral maior, menor, alguns autores propuseram a retirada do braço e até do externo. Então, assim, realmente, hoje a gente olha para um tumor, o que a gente sabe que a gente precisa tirar é ele com margens livres. Eu estou tirando toda a doença visível? Estou fazendo meu papel. Mas, muitas vezes, a gente ainda precisa retirar toda a mama. Quando a gente olha para uma paciente e vê a chance dela ter novos cânceres muito grande, a gente tem indicação. Quando a gente pensa que uma paciente não pode se beneficiar ou ela pode se prejudicar muito de uma dos tripés do tratamento, que é a radioterapia, muitas vezes a gente precisa indicar a retirada de toda a mama, porque ela não pode receber a radioterapia, porque isso pode ser mais prejudicial do que bom. E principalmente a grande indicação de retirada de toda a mama ou não é a relação tamanho da doença, tamanho da mama. Quando eu tiro e ainda me sobra tecido suficiente para montar uma boa mama com aspecto estético favorável, a indicação é de uma cirurgia conservadora. Quando a gente não vai sobrar uma mama que dá um aspecto cosmético satisfatório, a gente vai indicar a retirada de toda a mama. E aí hoje a gente também entende que para a mulher não basta ter uma mama. Para ela, que é um dos principais símbolos de feminilidade, nos mamíferos, o que diferencia aí, principalmente, é o fato, por isso chama mamífero, né? Que é amamentar. Então, a gente precisa entregar não só vida, mas vida com qualidade, com autoestima. E a gente evoluiu muito nesse sentido. Então, a gente consegue hoje, para cirurgias conservadoras, fazer montagens da mama de uma maneira que a mulher pode sair do final da cirurgia até mais feliz com o que ela tinha, principalmente na faixa etária acima dos 40, 50 anos, onde a queixa estética se torna cada vez mais frequente. E hoje a gente consegue unir procedimentos estéticos com o tratamento oncológico. Hoje a gente dá o nome disso de oncoplastia. Que sempre cabe alguma coisa em toda paciente, para a gente melhorar e não deixar retrair, ou tentar minimizar a chance de retração, que também pode ser influenciado por radioterapia. E também a gente tem a possibilidade de fazer a reconstrução naquelas mulheres que, infelizmente, vão precisar perder a mama imediata. E aí, na mastologia é um pouquinho diferente do que é na oncologia clínica, que deveria se falar em mais de 90% a mesma coisa. A mesma língua. Mas na mastologia, quando a gente vai operar, cada um vai enxergar uma peça de mármore e falar, eu acho que eu consigo fazer uma escultura mais bonita desse jeito. E cada um vai ter a sua experiência técnica, o que ele faz normalmente de incisão, o que ele consegue entregar uma forma
mas bacana, porque ali o objetivo é a gente tirar a doença e entregar uma forma que a paciente se olhe no espelho e se sinta bem. Utilizar expansor, utilizar prótese, a gente pode gerar uma certa discussão, mas a gente tem dados hoje de que a reconstrução imediata não prejudica em absolutamente nada. Colocar prótese ou colocar expansor, eu tenho minha opinião pessoal e baseada em evidência também, que eu sempre tive essa opinião, mas as evidências demoraram para sair. Mas, particularmente, eu não vejo muita razão para uma paciente que tem pele suficiente, uma paciente que tem a possibilidade de eu entrar no centro cirúrgico e sair com ela do centro cirúrgico, tudo resolvido, eu obrigá-la a ter de voltar. A gente sabe que tem pessoas que preferem pôr expansor e o expansor obrigatoriamente vai ter necessidade de voltar para o centro cirúrgico por uma troca. Mas aí eu posso fazer uma correçãozinha aqui, ali, eu posso melhorar. E por que a gente não conversa com a paciente e fala assim, olha, caso você precise, a gente volta. Mas se eu puder resolver a sua vida num ato único, eu enxergo isso ser melhor. Vai que não precisa de voltar, né? E eu te falo que a maioria massacrante não precisa de voltar. Ao passo que se eu colocar o expansor... Tem que voltar. Tem que voltar. Mas eu não quero voltar. Tudo bem, não vai acontecer nada provavelmente, mas aquele dispositivo não foi feito para isso. Ele tem uma chance de romper, que a gente coloca dentro do expansor soro fisiológico, para a gente ter uma noção melhor de se ele rompeu ou não rompeu, que é extremamente raro. Muitas vezes a gente põe um corantezinho ali para mudar a cor do xixi, para a gente poder saber que mudou. Mas ele não foi feito para aquilo. O que foi feito para aquilo? A prótese definitiva. E a gente tem vários modelos hoje texturizados, microtexturizados, com poliuretano, forma mais natural, que a gente chama de anatômica. Hoje existem tecnologias que, dependendo da posição, ele vai ter uma queda mais natural ou não, ou os implantes redondos, para aquelas mulheres que gostam da mama mais redondona mesmo, e que é direito dela. E a gente tentar discutir, entender, e cada um tem a sua opinião pessoal. Eu tenho minhas opiniões do que eu olho para uma mama e falaria, poxa, eu acho que essa mama ficou bonito. Eu acho que uma mama natural é mais bonito. Mas se a paciente fala, não, doutor, meu sonho sempre foi colocar o peitão. Tem chance? Vamos pôr o peitão, não. Né? Então a gente tem essas oportunidades. Mas não há motivo hoje, a não ser casos extremamente raros, da gente falar para uma paciente que ela vai ser operada e vai ficar mutilada e vai ficar sem mama, vai ficar sem prótese, porque a gente tem muita. Pegando esse gancho, existe assim um número muito grande, né, da mulher, às vezes ela tem eu ouvi casos de um nódulo de 1,5 centímetros. Ela quer arrancar as duas mamas e esvaziar as axilas e entra num desespero. Isso eu ouvi assim de várias pessoas. Você é doida, você tem que tirar tudo e mais um pouco, né? E acontece muito isso. Você sabe que essa semana eu tive um caso, semana passada, que eu fiquei achando graça sozinho depois, porque a mulher foi em 3 mastologistas e cada um indicou um tipo de cirurgia para ela. Aí eu fiquei pensando, gente, 3 oncologistas não fala 3 coisas diferentes, entendeu? Ela foi no médico, um queria fazer só o quadrante para ela ali, quietinho, falou que a mama ia ficar linda. O outro queria fazer uma adenomastectomia, que é tirar toda a mama e preservar o mamilo. O outro queria fazer uma adenomastectomia bilateral. Queria tirar a outra mama também, do outro lado, com um teste genético negativo, que a mulher já estava com o teste genético pronto, mostrando que ela não tinha nenhuma mutação de relevância para câncer de mama. Lembrando que mutação de relevância não é só BRCA1 e 2+. Mudou. Existem várias mutações hoje que são de relevância para câncer de mama. Cuidado com isso. Então, esse caso eu achei muita graça, sabe? Muita graça. Aí a paciente fica doida. E só voltando um pouquinho no grupo do WhatsApp das mulheres, né, que ele é generalizado, eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que você falar mama em 5 línguas diferentes, você tem que tomar muito cuidado, que muitas não vão entender qual língua você está falando. Sim. Entendeu como é que é? Então, muitas mulheres hoje perdem o cabelo sem fazer quimioterapia, só escutando bobagem em grupo de WhatsApp e lendo bobagem. Eu acho que o ideal de um grupo desse, sabe qual que é?
é cada um ter um médico. Coloca médico nesses grupos do WhatsApp de vocês, entendeu? Aí vocês ficam doidos. Não. Vai responder mensagem 10 horas da noite. O Luiz, tá? Põe o Luiz. Não, mas é sério, porque eu acho que isso é o seguinte, é um fator emocional tão grande, gente. Sim, Tão isso. grande, que eu Era o acho que que eu vocês ia têm que falar. tomar cuidado com isso. Mas assim, É o que eu tô te falando, vocês estão falando a palavra mama em 5 línguas diferentes, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com por isso. exemplo, de ter uma vertente de pessoas, chega nesse grupo, eu tô no nacional só de triplo negativo, mas gente, é todo dia. Aí vem Coloca o a Alexandre. sessão descarrega, aquele monte de gente descobriu, né? Aí entra desesperado no Tem que grupo. falar tudo de novo. Aí assim, só que eu falei, eu tô aqui porque tem propósito, porque eu sei que informações têm que ser levadas de relevância, né, e verdadeiras. E aí, pronto, uma descobriu que é paliativo. Aí ela, tô morrendo. Aí eu até pedi a paciente do senhor Adriana, que há 13 anos, né, a Que a Adriana palavra Veiga. paliativa. Aí quer dizer tinha que não umas tem lá mais. desesperadas. Eu vou morrer, eu tenho metástase, não sei o que. Eu falei, peraí. Aí eu falei, Adriana, grava um vídeo. Conta quantos anos você vive. E ela é muito bonita, tem uma vida maravilhosa, vive melhor que muita atleta. E ela gravou. Aí as mulheres, nossa, que bom saber que tem pessoas assim. Então quer dizer que eu não estou condenada à morte? Porque quando a pessoa ouve, né, é um câncer metastático, ou então paliativo, ela já pensa assim, que ela tem que fazer Já né, tô o testamento, despedir da família inteira que tá deitar ali na cama e esperar. Que é realmente essa informação hoje que as pessoas, a maioria tem, né, do paliativo. E a gente vê histórias, né, como da Adriana e outras pessoas viveram anos, né, e bem, com qualidade de vida. Eu acho que a maioria das vezes o grande problema é, hoje, eu brinco com as pacientes no consultório, que o grande problema hoje é a falta de informação. Né? Então, por exemplo, o nome paliativo. O que você acha que significa esse nome paliativo? Paliar, né? Paliativo vem de paliar. Sim. Né? Paliar é controlar. Né? Uhum. Então, assim, eu tenho paciente que está em tratamento paliativo há 20 anos. 20 anos. Câncer de mama com metástase óssea. Se vocês quiserem gravar um vídeo com ela. Ótimo. Então, quer dizer que ela está em tratamento paliativo há 20 anos. Vamos convidar. Isso mesmo. Ela está em tratamento paliativo há 20 anos. Né? Então, hoje, uma nora de uma paciente virou para mim e falou assim, então o tratamento da minha sogra agora é paliativo. Eu falei assim, agora? Desde o começo, querida. Sua sogra tem metástase desde o primeiro dia do diagnóstico dela. Ou seja, já era paliativo. Você vai paliar uma doença, controlar uma doença. Então, o problema é que as pessoas usam esse nome. Aí, hoje, eu falei para ela, eu falei assim, deixa eu te contar um negócio. A questão da sua sogra é que agora ela é uma paciente terminal, que não tem tratamento para ela mais. Isso existe em câncer de mama. Uhum. Existe, graças a Deus, muito menos do que antes, mas existe. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que o conceito das palavras falta um pouco para as pessoas. Sim. E elas usam isso de uma forma tão natural, entendeu? Estão achando que sabe tudo. Não, pera aí um pouquinho. Vai com Sim. calma no que você está falando. Por isso que eu estou te falando. Esses grupos de WhatsApp falam mama em 5 línguas. É E dá verdade. BO um atrás do outro. É verdade. Esses dias entrou uma no grupo carioca. E carioca fala um palavrão, né? Meu Deus, o troço da imunoterapia. O troço da imunoterapia acaba com a saúde da gente. E a imunoterapia me destruiu e que não sei o quê. Aí pronto, aí muitos, vou parar. Não vou fazer. Meu médico falou que eu tenho que fazer imunoterapia, eu vou fazer isso. Não, ela, estão usando a gente como cobaia. Então, ninguém se sabe, na verdade, o futuro. E aí, pronto. Aí eu vendo lá um monte. Aí foi tão assim, eu falo de providência de Deus, que foi um dia depois, o senhor gravou aquele vídeo falando sobre imunoterapia. Coloquei lá no grupo, aí as mulheres, não, e tal, realmente tem efeito, mas não é para todo mundo. Então foi bem legal, e é muito bom essas informações, né, relevantes. E falar em cobaia, ser cobaia, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma excelente oportunidade. Normalmente, quem é cobaia é a que está sendo melhor tratada. É quando surgiu Verdade. uma coisa que a gente já sabe que vai fazer bem e não está disponível. E aí a gente precisa provar. Então, não tenham muito preconceito, os nossos ouvintes aí. Se houver uma oportunidade de entrar numa pesquisa de uma droga nova,
na maioria das vezes a resposta vai ser muito boa. Então, ser cobaia muitas vezes é bom. E não só nos Estados Unidos, aqui mesmo, Aqui na mesmo, Federal. aqui Eu no conheço Goiás. o pessoal que está fazendo um projeto de pesquisa lá na Federal com a saliva artificial. Então, o projeto deles é incrível. Então, ser cobaia hoje é um Os privilégio. estudos são multicêntricos muitas vezes muito e sério. espalhados em todos os países. Então, o Goiás, por exemplo, tem muitas oportunidades de participar. A gente tem aqui o HC, tem o Araújo Jorge, que muitas vezes está dentro dos protocolos e aceitam muitos pacientes aí para fazer tratamento aí com novas drogas. O que eu acho, sabe o que é? É que experiência pessoal não serve para o coletivo. Não serve. Se eu mostrar nesse podcast aqui hoje o vídeo de uma paciente minha que está internada nesse momento com toxicidade da imunoterapia, todas vão ver, vão parar a imunoterapia. É um negócio assustador. A mulher está com uma dermatite na pele, negócio gigante. Então, assim, quantas pacientes eu já vi fazer isso? Só ela. E quantas minhas já tomaram imunoterapia? Várias. Entendeu? Então, assim, muito cuidado com a experiência pessoal em relação a tratamento. Aí a mulher entra num grupo desse, joga a experiência pessoal dela e joga a paz e a fé das outras lá no ralo. É verdade. Entendeu como é que é? E é isso que Olha o acontece. tanto que é sério isso. Não, esse Entendeu negócio... como é que é? Olha o tanto que é sério Sim. isso. Sim. Então, às vezes eu vou com o Alexandre num bar, e aí eu sento com ele e vou dar um testemunho para ele, por exemplo, de uma experiência ruim de casamento, digamos, um cara falar pro outro. Poxa, o cara vai levantado ali pensando, meu Jesus Vou da largar. glória. Antes de... Como é que é casar, entendeu? Aham. Não é? É verdade. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Muito cuidado. Experiência pessoal não serve para o coletivo. Não. Para com isso. Sim. Essa questão da experiência pessoal é tão assim, que é igual no começo que eu falei do Dr. Google lá, que eu preferi não ficar buscando as informações justamente por não pegar isso das experiências pessoais, das coisas que estão descritas lá no Google, para mim. Por quê? Eu passei, graças a Deus, bem a maior parte do tratamento, mas eu tive uma experiência bem pesada quando eu iniciei as químios vermelhas, né, doutor Luiz? Foi bem Foi na base da oração. tenso. E graças a Deus passou. O doutor Luiz foi um enviado de Deus mesmo na minha vida naquele momento. A minha irmã, não sei se o senhor lembra, no dia que eu fui consultar, minha irmã estava comigo no consultório e o doutor Luiz dando a Ele chicotada briga, lá, gente. né? Ele é bonzinho, mas ele Falando, briga. e minha irmã, tá vendo? É tudo que eu queria te falar e não te falava. Ele falou tudo. Não, Deus usou ele demais. Então, assim, Deus usou realmente a vida do Sim. Dr. Luiz para eu centrar, buscar minha fé novamente, porque ao longo desse tratamento a fé fica fragilizada, não tem jeito, né? Somos humanos. E aí eu consegui passar melhor o restante do tratamento. Mas aí, o que acontece? Depois que terminou tudo, eu fiz o tratamento, eu fiz a cirurgia, eu fiz a radioterapia, Dr. Luiz posta um vídeo falando do triplo negativo, que ele é um dos mais agressivos que tem, não sei o quê, não sei o quê. Eu virei pro meu marido e falei, tá vendo por que eu não olhei no Google primeiro? Se eu tivesse visto essas informações que o Dr. Luiz falou nesse vídeo antes, meu psicológico talvez não iria aguentar. Sim. Então, assim, a minha experiência que eu falo para as pessoas, cuidado com o Dr. Google, porque ele pode desestabilizar psicologicamente. Nesse processo, o que a gente mais precisa é a estabilidade, né, psicológica, mental e a fé renovada. E assim, pela experiência de vocês, porque hoje a gente vê assim na internet, morreu de câncer, né? Eles põem porque, como diz, não dá ibope, notícia boa. Notícia de paz, de cura, de amor, não dá ibope. Eu já trabalhei em jornal, eu sei como que é isso. Então, só tragédia. Então, a gente vê muito isso, né? Rede social, nos meios de comunicação. Fulano morreu de câncer. Parece assim que você olha para um lado, para o outro, tá todo mundo morrendo de câncer, né? Mas, estatisticamente, vocês como médico que lidam com isso todos os dias, tem muita cura. Muita. Né? Eu não sei estatisticamente, mas eu acho
até pela nossa experiência, o que a gente viveu e vê outras A pessoas. prevalência de cura sobrepõe Né? Sim, a morte. hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, mas isso tem muita influência do momento diagnóstico. A gente, lógico que as ferramentas vão surgindo, a gente vai tendo mais sucesso, mas ainda é muito importante a gente lembrar que diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. Quanto mais localizada for a doença, quanto menor quantidade de volume celular doente, alterado, maior a chance da gente eliminar todas elas. Se a gente pegar um estadio clínico 1, a gente vai ter mais de 95% de mulheres livres de qualquer tipo de problema depois de 5 anos. E isso vai diminuindo conforme o estadiamento vai aumentando. A gente falar em números serve principalmente para nós, médicos, nos balizarmos no que a gente tem que disponibilizar para aquela paciente, empregar para aquela paciente. Muitas vezes me perguntam qual que é a chance, na hora que chega com um exame, resultado de exame, BIRADS, 4. Qual que é a minha chance? Mas para que você quer saber? Se eu te falar, às vezes, um número mágico, 10, BIRADS categoria 4A é 10% de chance de malignidade, 90% de chance. Mas tem gente que vai olhar para 10 e falar, poxa, 10 é alto. Serve para nos nortear de quem merece ou não merece fazer algo mais ou menos. Serve para a gente colocar na balança e falar o risco e o benefício aqui não compensa, ou compensa. Né? Mas o que a gente vem observando é que sim, assustadoramente, graças a Deus, comparado a 10, a 20, a 30 anos atrás, poxa, nos anos 90 descobriram o Herceptin, o Trastuzumab, o anticorpo monoclonal anti-HER, que foi revolucionário. Transformou uma das doenças de piores prognósticos. Hoje, como o Luiz falou, a gente pega uma doença triplo positiva, é de pior prognóstico. Então, as coisas vão mudando. E a gente pôde vivenciar uma medicina que realmente, assim, assustadoramente mudou. A gente pegava muitos casos. Eu tenho pacientes que, do começo do consultório, falei, estou com 20 anos de formado, que eu olhei, tumor ulcerado. Falei assim, essa paciente aqui não vai evoluir muito bem. Essa paciente formou, ela já era uma senhora, ela não tinha filhos, ela foi fazer faculdade de História, fez mestrado, fez doutorado, passou em concurso público, está feliz da vida e aquela minha sensação de um tumor localmente avançado, que eu falei assim, essa mulher não vai muito longe. Assim, é o milagre, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Por quê? Porque Deus vai escolher quem vai estar curado ou não. Mas mudou muito. Né? E o que a gente tem que se apegar é que a maioria massacrante das mulheres hoje vão ser tratadas e curadas. Como o câncer de mama ainda é o mais prevalente, ele continua sendo o que mais mata. Mulheres, em número absoluto. Proporcionalmente, existem tumores mais agressivos, que também não vale a pena a gente ficar divulgando, porque a pessoa vai assistir a gente no Google e falar, poxa, mas eu tenho esse daí, então tô morto. Foi justamente o dia que eu vi assim, o vídeo do Dr. eu acho que a mensagem é a gente precisa tratar. Eu vou atrás do que, graças a Deus, já evoluiu. E a minha chance, eu torço muito, é para estar nesse time de mulheres que... Lembrando que todos nós vamos morrer, né, gente? Agora, ninguém quer morrer do câncer, porque realmente o câncer, infelizmente, muitas vezes judia, a pessoa sente dor. A gente vai perdendo muito peso em alguns tipos de tumores, e isso realmente impacta nesse final de vida. E ninguém realmente quer escolher câncer para ser o que vai te levar de volta. Mas quer do quê? Acho que ninguém quer escolher do que vai morrer, né? Acidente. Então, é difícil. Então, vamos vivendo e deixar chegar. Você sabe que essa questão da mortalidade, ela é tão relativa quanto a prevalência que eu falei lá atrás. Por quê? Porque quando o médico preenche a declaração de óbito de uma pessoa, se ele não colocar o câncer lá, aquela morte não vai ser referida como câncer. Então, muitas vezes, isso é um viés
que pode acontecer. A gente vê a mortalidade nos estudos clínicos de determinado protocolo que a gente estuda, né? Mas isso é difícil você jogar aquilo numa população, porque você não sabe o N da população, né? Se de 1.000 mulheres, 10 morreram, eu vou jogar esse N de morte em quantas? Em relação às 1.000, né? Sim. Então não é tão simples assim. Mas você sabe que você me fez lembrar, há 20 anos atrás, todo paciente meu que morria, eu anotava. Sério, eu anotava por mês. Fazia isso. E eu tinha esses papéis. Eu já cheguei a perder 15 pacientes num mês. Num mês. Estou falando de câncer de mama, não. Estou falando de doença em geral. Câncer em geral. E hoje em dia, eu faço, sabe o quê? Eu arquivo a minha conversa com o paciente no WhatsApp, quando a pessoa morre. E graças a Deus eu tenho pouquíssimas conversas arquivadas. Então, realmente não tem como isso não estar mudando. Sim. Isso está mudando numa velocidade relevante, muito relevante. E até os pacientes, né, os paliativos, os que realmente não vão ter cura, estão tendo mais qualidade de vida, né? E até, eu vejo assim, a minha avó faleceu de câncer e eu era criança, e era um sofrimento, porque ela tinha um problema muito sério do coração, aí não podia fazer a cirurgia, porque as cirurgias eram aquelas bem, que tirava quase você inteira, e ela, na época, os tratamentos que tinham disponível, ela não aguentava também pelo coração. Então, ali foi deixando, então não tinha muitos recursos, então foi um sofrimento mesmo. E hoje, graças a Deus, a ciência, Deus usa, né, os médicos, a gente não vê mais, né, a mesma pessoa partindo ali com tanto sofrimento, né? Então foi realmente uma revolução, né, na medicina, na ciência. Você sabe que tem um americano que fala uma coisa importante, que o tratamento ele não pode ser pior do que a doença, né? E em câncer de mama hoje, a gente vê pacientes no consultório que psicologicamente curadas, como diz o Alexandre, e que estão usando hormonioterapia e que estão com uma qualidade de vida péssima, né? E é importante, eu falo para a mulher exatamente isso, assim, pensa na sua vida hoje e pensa você viver mais 7 anos do jeito que está hoje. A senhora dá conta? Não, não dou. Pois é, então nós temos que mudar o remédio, porque a mulher tem medo de mudar o remédio, achando que ao mudar o remédio, o comprimido, o anti-hormônio, lá, a hormonioterapia, aquilo vai ser pior para ela. Nós temos outras opções de remédio que são tão eficazes quanto e vão melhorar a qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala em qualidade de vida, isso não é palavra, não é jargão, não. De fato, a gente busca isso no dia a dia do consultório, né? E, às vezes, tem tratamentos que, ao serem usados de forma sequenciais, eles vão trazer o mesmo resultado de que você dá uma bomba de uma vez. É impressionante isso. Isso é verdade na medicina hoje. Então, tudo isso são coisas que o médico, no dia a dia do consultório, ele leva isso em consideração e vai lidando com cada caso de um jeito. Cada caso é de um jeito. Cada paciente tem uma perspectiva, cada paciente tem uma filosofia. Tem gente que 1% é nada. E tem gente que corre atrás de 1%. Então, comigo é sempre o 1%. Aí, então isso é muito relevante, né? Muito relevante. Aí tem casos que eu viro para o paciente e falo, olha, aí não é medicina mais, agora é filosofia. Eu acho que, né, para a gente finalizar, eu queria que cada um de vocês deixassem uma palavra para quem está iniciando esse processo do tratamento contra o câncer de mama agora, não só para o paciente, mas para os familiares também, em relação a isso, à qualidade de vida, em relação à fé, ao psicológico, uma mensagem que para dar para quem está iniciando, para quem está passando e para os familiares. Eu acho que é muito importante vocês assistirem vídeos como esse, onde realmente a gente vai ter pessoas que vivenciaram e profissionais que realmente que lutam nesse dia a dia, que querem trazer informação de qualidade aí para você. Então, penere muito bem, filtre muito bem. Eu acho que é muito importante nesse momento um apoio familiar. É difícil para a paciente, é difícil para o profissional.
mas é muito difícil para o familiar também. É difícil para a mãe ver uma filha sofrendo, é difícil para uma mãe imaginar que pode dar errado o tratamento do seu filho. É difícil para um cônjuge. E aqui, assim, para nós homens, vamos fazer um meia-culpa. Tem trabalhos que mostram que quando casais, dos cônjuges desenvolve uma doença neoplásica, um câncer, a chance de se separar quando é um homem é muito pequena. E quando é mulher, a chance é enorme. Então, homens, tomem vergonha. Não faz sentido. Não faz sentido a gente escolher uma companhia apenas pelo que está por fora. Uma pessoa que te apoiou, que sempre te deu, merece o apoio na hora que ela mais precisa. E a covardia nesse momento, eu acho que não cabe. Cada um tem sua realidade, às vezes é um momento que era uma gota de água, mas ainda assim era no momento que a pessoa mais precisava do apoio. E talvez era aquilo que ia restabelecer. Então, eu acho que apoio, compaixão, num momento mais difícil é muito importante. Não só para os homens, mas também para os parceiros do dia a dia. Vai precisar de muita disciplina, vai precisar de muita crença, vai precisar de muita fé, vai precisar de muita vontade de vencer. E nós vamos te pedir para você tomar cuidado com o que você lê, para você tomar cuidado com o que você come, para você parar de fumar, para você ter uma chance de sucesso melhor na sua cirurgia, para você se hidratar bastante, para você sentir menos os efeitos da quimioterapia ou de outra terapia. Vai precisar de muito esforço, mas isso tudo vai ser recompensado no final. Então, eu acho que disciplina, vontade, amor dentro de casa são mensagens assim que eu acho que eu reforço para que vocês tenham essa expectativa, essa esperança que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo no final. De um jeito ou de outro, tudo vai dar certo. E força. É o que eu desejo a vocês. Agora, uma mensagem muito importante que eu tenho que passar, a gente está chegando agora no Outubro Rosa, e uma coisa que a gente precisa reafirmar aqui, né, é que prevenção depende muito de qualidade de vida. Quando a gente fala de mamografia, a gente está falando de prevenção. A gente está falando de diagnóstico precoce. A gente, para prevenir, a gente precisa cuidar do que a gente tem de mais precioso, que é a nossa saúde. Então, evitar bebida alcoólica. Não é proibido beber? Não é proibido beber, mas tem que ter sabedoria, tem que ter moderação. Cigarro é proibido. Não dá para falar bem de cigarro. Né? E hoje a gente tem, para a moçada mais jovem, mão na consciência, esses Viper, né? Esses cigarros eletrônicos aí. Foi tentado desenvolver para ajudar a parar. Não como uma alternativa para vocês fumarem escondidos ou achar bonito. Isso faz muito mais mal do que vocês pensam. Então, cuidado. Atividade física, dormir bem, tudo isso ajuda a vocês a não desenvolverem câncer de mama. E outros cânceres, obviamente. Tá? Uma alimentação saudável, fazer atividade física pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, no mínimo. Tem que tirar esse tempo para você e isso vai trazer um grande impacto na sua chance de ter uma doença que ninguém quer ter. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Foi um prazer estar aqui e parabenizar mais uma vez aí esse maravilhoso VidasCast e tenha muito sucesso, meninas. Amém. Obrigada. Eu gosto de falar de 3 coisas, né? Eu já passei por algumas situações na vida, não na área da saúde, mas em outra área, e eu costumo dizer que quando a gente está num deserto, que muitos coaches chamam de processo, eu acho que tem 3 coisas que ajudam muito a gente. Primeiro é o propósito, porque nós precisamos entender que tudo tem propósito, tudo tem propósito. Então, se Deus permitiu algo na sua vida, creia que tem propósito. E peça para Ele te ensinar qual o propósito que tem naquilo. Então, eu acho que até o câncer na vida de uma pessoa
tem propósito. Muitas vezes, não para aquela pessoa, mas para quem está perto dela. Segunda coisa que eu acho é fé. Por quê? Porque se eu tivesse passado por tudo que eu passei sem fé, eu não conseguiria. Então eu acho que quem está passando por um câncer de mama, fazendo quimioterapia, enfim, tudo isso, é muito difícil você conseguir passar por isso sem fé, né? Porque o que é fé? A fé é a certeza que você vai receber aquilo que você espera. É a certeza. Então, a fé é muito importante, né? Muitos chamam fé de esperança, chama como você quiser, mas você tem que ter. E por fim, é o amor. Por quê? Porque você passar por um vale, passar por um deserto sozinho, é muito difícil. Então, que você se apegue às pessoas que te amam. Pode ser poucas, mas se apegue a elas, né? Por quê? Porque é no deserto que você conhece as pessoas que estão com você. Como o Alexandre disse aqui, até o seu marido, entendeu? Então, se apegue a isso, né? Por quê? Porque o amor de quem está perto de você, ele é e vai ser suficiente para isso, né? E, por fim, vamos falar que nós sabemos que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável, fique em paz. Descanse, que tudo vai cooperar para o seu bem. Amém. Quero agradecer, doutor Alexandre, por estar disponível, né, vir aqui. A gente sabe tanto que vocês trabalham muito, né, para que as mulheres tenham saúde. Agradecer, como todos falam, doutor Alexandre é um artista mesmo, porque nós somos muito felizes com a nossa cirurgia, com o resultado. Então, assim, o seu talento foi dado por Deus, Deus te entregou esse talento e a gente sabe que é muito diferente um profissional que coloca o coração no que ele faz. Então, assim, somos extremamente gratas, né, ao Senhor por a gente estar aqui hoje, né, feliz. E, doutor Luiz, o senhor também que é muito usado por Deus, é uma bênção na nossa vida e até hoje eu nunca vi alguém falar mal do doutor Luiz, né? Então, quando a gente caminha... Nem do doutor Alexandre. nem Tá do doutor procurando no lugar Alexandre. errado, Não. então. Você Você está fala igual assim, o Google, está fazendo a pesquisa errada. fiz o tratamento com ele. Eu também, e eu fui muito feliz. Amém. Ele foi um anjo na minha vida, né? E realmente, Deus usa muito o senhor, entregou esse talento, essa sabedoria que tem ajudado, né? Tá aqui na Terra, né? Como médico e curando pessoas e não só pessoas, é o ser humano, né? Então entender, porque tem médico que eu falo que tem a língua do diabo, porque ele chega lá, você vai morrer daqui tantos dias. Misericórdia, né? Então realmente vocês têm muita sabedoria. Obrigada mesmo. Eu também quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, porque a agenda é lotada dos dois, né? Graças a Deus, porque bons profissionais também, né, tem muito público. Então, assim, como eu falei no início, nós somos muito privilegiadas. Eu falo para todo mundo que me pergunta sobre os meus médicos, foi Deus que me mandou eles. Todo mundo que me fala, que me pergunta sobre os meus médicos, fala, foi Deus que me enviou eles, através da Catiane, né? E realmente foi, eu tive uma comprovação isso durante todo o tratamento. Teve um momento que minha família queria muito que eu fosse para Barretos. Você vai para Barretos, nós vamos pagar, você vai para Barretos, porque tem Barretos como uma referência. E, gente, quem é daqui de Goiás, de Redondeza, não precisa ir para outro lugar, porque aqui a gente tem excelentes profissionais, assim como o doutor Alexandre Marchiori, doutor Luiz Onofre, e nós estamos muito bem assistidas. E o que eu falei para minha família quando queria muito que eu fosse para Barretos? Eu lembro até hoje. Eu fico até... Estava na ligação de vídeo, e aí eu peguei e falei assim, eu não vou... Eu falando com a pessoa, eu falei assim, ó, o senhor me desculpa, o senhor sabe o tanto que eu respeito, e o senhor, que eu sou obediente, sempre fui a vida inteira, mas eu não vou. Porque eu tenho certeza que foi Deus que enviou esses dois médicos na minha vida, e eu ir para outro lugar procurar, é a mesma coisa de eu estar falando assim, Deus, eu não confio no Senhor. Então, eu não vou. E aí, quando deu, né, estava dando tudo certo,
teve um momento de um dia que eu estava passando muito mal, que a Tiane foi me visitar e ela filmou o Dr. Luiz orando por mim, na cama lá, da quimioterapia. E aí essa mesma pessoa que falou que queria que eu fosse procurar em Barretos, falou para mim, ainda bem que você não foi, porque naquele momento que eu vi o vídeo, eu não vi o seu médico colocando a mão sobre você, eu vi Deus. Amém. Então, assim, eu tenho muita gratidão por vocês dois, por Deus ter colocado vocês no meu caminho e a gente ter tido muito sucesso, né? Sim. Obrigada por estarem aqui, obrigada por toda a forma como tratou a gente ao longo do tratamento e que eu sei que vocês têm esse carinho não só com a gente, mas com todas as pacientes. Que Deus abençoe cada dia mais e mais tudo que vocês fazem, as mãos de vocês, o pensamento, toda a conduta, né, todo o tratamento que vocês proporem a fazer com todos os pacientes de vocês. Muito obrigado. Eu posso falar só mais uma coisa? Pode. Vocês parem de fazer o que não gosta. Porque nós estamos aqui há 1h40 falando de câncer de mama e eu vou mais 3 horas aqui fácil. Não tem problema não, vocês vão voltar muito aqui. Aí nós vamos ter que botar até o nome deles no VidasCast, porque informações relevantes, gente, são com essas autoridades aqui. Nós vamos deixar as redes sociais deles. Então, vocês que nos assistem, por favor, tiver dúvidas, vai lá, busque informação de qualidade, porque isso é um divisor de águas, né? Então, busca realmente quem entende, quem sabe. Quer falar alguma coisa? Não, agora a responsabilidade subiu aí, né? Porque essas duas autoridades da internet aqui falando para as meninas começarem a seguir, vai bombar. E aí agora subiu a responsabilidade de postar mais informação, Sim, porque eu era tão tranquilo. O Dr. Luiz está bem internetico, tá de ó, parabéns, de tanta gente pegar no pé dele. Agora... eu nem Instagram não tinha. Tempinho, eu nem doutor. Instagram tinha. A Eu gente entrei sabe esse que ano. o tempo é curto, mas tem que sobrar um tempo. Mas agora eu estou aprendendo a trazer um pouco mais de informação, é uma outra modalidade, mas é interessante e acho que faz parte do nosso papel. Eu entrei para o mundo internetico aí por conta da responsabilidade como representante de uma sociedade de realmente estar participando e divulgando informação. Então, eu acho que podem esperar que eu vou participar um pouquinho mesmo. mais. Vocês sabem que vocês estão falando aí sobre isso, mas eu acho que é uma mensagem que a gente também precisa deixar aqui. Que em Goiânia hoje, nós temos profissionais que não perdem para ninguém no mundo. Estou falando de Brasil, não. Estou falando de mundo. Nós temos muitos mastologistas e muitos oncologistas e muitos radioterapeutas em Goiânia hoje que não perdem para médicos fora do Brasil, entendeu? Com certeza. Então, assim, a gente sabe que é comum a pessoa querer ir para São Paulo, pegar uma opinião lá, tal, tudo certo nisso, não tem problema nenhum. Mas Goiás hoje é um estado que, graças a Deus, em câncer de mama, É uma tá referência. top, viu? Tá Que top. bom. E Por vocês fiquem muitos Por anos, isso que né? vocês podem cantar aquela musiquinha. Fala assim, ó. Quando eu quero mais, eu vou para Goiás. E vocês não aposentem tão cedo, viu? Bem velhinhos, longe. cuidando do pessoal. Obrigada. Pessoal, obrigado. Esse é o primeiro VidaCast de muitos que ainda virão. E estamos iniciando ele com nada mais, nada menos as autoridades no assunto quando falamos de câncer de mama, Dr. Alexandre Marchiori e Dr. Luiz Onofre. Muito obrigado. Muito obrigada.